só para avisar. Bom, deixa eu compartilhar e aí vocês me avisam quando estiver aparecendo. Apareceu. Boa, obrigado. Então, acho que a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre todo o processo de desenvolvimento de produto, né? Principalmente aí no estágio inicial, né? Quando você começa a pensar nos problemas, começa a idear, até quando de fato você valida e vai pensar botar esse produto no ar. E aí acho que a gente pode dividir o papo de hoje em alguns momentos, né? Acho que o Yuri até já se antecipou algumas perguntas que eu ia fazer. Eu queria entender aí de que curso, de que faculdade vocês eram. O Yuri meio que já perguntou, então talvez a gente pule essa parte. Vou falar um pouco sobre conceitos básicos de produto, um pouco sobre, aí mais detalhado, sobre como é que é o ciclo de desenvolvimento, quais são as etapas, o que, é que a gente faz em cada coisa. E também quais são os principais frameworks que a gente usa, né? Quais são as ferramentas, quais são as metodologias que a gente usa dentro desse processo. E aí quero deixar um tempinho no final para a gente fazer uma sessão de Q&A, e aí para a gente, de fato, ser um papo bem aberto e vocês perguntarem, a gente falar um pouco mais aí interativamente. Bom, acho que vocês falaram um pouco de faculdade que vocês são, que curso vocês são. Não sei se alguém quer falar ou escrever no chat aí qual que é a expectativa do papo de hoje, assim, que vocês, se vocês já ouviram falar sobre desenvolvimento de produto, se uma ou duas pessoas aí quiserem abrir o microfone e falar, ou então colocar no chat, acho que seria legal. Alguém se voluntaria aí? Ou pelo menos no chat, mandar alguma boa? Fala, Bruno. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa, tudo. E aí? Primeiramente, agradeço por essa oportunidade, mas para não segurar muito aqui o áudio, bem, eu faço parte de um grupo de TCC. Nós somos uma equipe que está para se formar agora pelo Senai, né, em desenvolvimento de sistemas pelo Senai. E o nosso TCC ele é um projeto, de fato, para ser aplicado, um produto, né, para ser aplicado no, digamos assim, na vida real. Então, nós tivemos já algumas aulas, já tivemos alguns direcionamentos quanto a desenvolvimento do produto e toda a questão do Canva Business e de pitch e tudo mais. Mas claro que aqui nós vamos consolidar, né, tudo aquilo que nós vimos tão rapidamente. Então, a expectativa é justamente essa, consolidar as informações, o conhecimento que nós adquirimos, tirar várias as dúvidas que nós temos, né, ao longo desse processo. E é isso, o meu grupo é formado, estão aqui outros participantes, né? O Lucas Mendes, o Vinícius, o José Marcos e o Kelvin Argolo estão aqui também acompanhando essa live. Boa, bom demais. Espero que no final aí a gente consiga atingir parte, ou talvez todas essas expectativas aí. Alguém mais queria compartilhar? Maravilha. Não? Boa. Então, Oi, gente. Boa noite. Pode falar. Boa. Todos conseguem me ouvir bem? Aqui é Thaís, sou fundadora da Bonsai, né? Achei o projeto muito bacana, o TCC Empreendedor. Atualmente sou doutoranda do curso de Psicologia, né? Eu e a minha amiga Rebeca, ela também está aí no grupo, e a gente trabalha com saúde mental no processo de formação, né? Especificamente focando na avaliação, no diagnóstico de transtornos mentais, né? Depressão, ansiedade, estresse, e a gente, através do nosso trabalho, a gente quer criar uma ferramenta que possa ajudar na avaliação e no atendimento psicológico dos universitários. A gente já trabalhou com esse grupo, né? E aí a gente teve uma pesquisa muito bacana com mais de 7.000 pessoas, e a ideia é a gente poder validar isso como projeto, como negócio. Já a gente tem se aproximado um pouco sobre o tema empreendedorismo, e é bem desafiador, né? Sair da academia para poder enxergar isso
como um produto. É isso. Expectativas altas aí para conhecer um pouco mais sobre o conteúdo do curso. Boa. Espero que a gente consiga atingir essas expectativas, mas obrigado por compartilhar. Bom, seguindo um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela UFBA. Tenho um novo hobby, aí pós-pandemia, que é mergulho. Quando era mais novo, fui atleta de handebol. Quem olha hoje meio que não acredita, mas já fui aí quando era mais novo, época de faculdade, de colégio. E aí, falando um pouquinho do meu background, no início aí eu dei algumas aulas de matemática olímpica, fui professor por um tempo. Depois eu resolvi que queria experimentar, quando estava me formando ali, de fato, indústria de engenharia elétrica, mas vi que não era exatamente aquilo que eu queria, e aí eu entrei para o mundo das startups, e aí eu comecei a trabalhar com produto digital ali. Depois eu fui para uma empresa um pouco maior, de fato, consolidando um pouco do que eu aprendi ali na startup, mas consolidando esses conhecimentos e essa expertise em produto. E agora eu estou numa empresa de consultoria estratégica, aplicando aí todos esses conhecimentos que eu aprendi e fui trazendo e também aprendendo coisas novas, né? Bom, é um pouco de quem eu sou aí, por onde que eu passei. Antes da gente começar o assunto em si, acho que eu queria dar 3 recados aqui. Acho que todo o conteúdo e as discussões que a gente vai ter é o meu ponto de vista pessoal sobre o assunto. A ideia é que isso aqui seja um bate-papo e não um monólogo. Então, queria que vocês se sentissem super à vontade de interromper, perguntar. Acho que a ideia aqui é, de fato, a gente discutir sobre isso e não eu só apresentar um monte de slide. E eu estou só com uma tela aqui, então eu vou estar vendo boa parte do tempo o slide, né? Então, por favor, sinta à vontade só de interromper e fazer a pergunta. Bom, não sei se todo mundo sabe o que é produto, então eu trouxe algumas definições aqui para a gente discutir, né? E aí vocês vão perceber que as definições elas são um pouco diferentes, isso é proposital, e eu queria que a gente de fato começasse a ter essa visão do que é produto, né? Então, se a gente for lá no dicionário Cambridge, ele traz que o produto é algo para ser vendido, que é algo geralmente que é produzido por um processo industrial ou cultivado ou obtido através da agricultura, né? Acho que ele tem um conceito aí um pouco mais amplo, parecido talvez com a mercadoria, algo nesse sentido. Já o Joaquim Torres, que ele é uma pessoa bem famosa de produto aqui no mercado do Brasil, ele traz como produto digital, como sendo qualquer software que tenha usuários. E aqui acho que já entra um pouco do conceito, né, do produto digital, então ele já está fechando um pouco o escopo e já está trazendo um pouco sobre software, né? Aí tem o Mark Kagan, que ele é uma referência global aí de produtos, desenvolvimento de produtos, que ele traz que o produto é uma junção de usuário com negócio, com tecnologia. Então ele não traz produto só para digital, mas ele traz o braço de tecnologia aqui para dentro dessa definição. E tem uma definição um pouco mais ampla, que é o que eu gosto, que é, de fato, produto é qualquer coisa que uma empresa venda que resolva um problema de mercado ou que atenda uma necessidade ou desejo do cliente. E é exatamente essa interseção, né? Se a gente faz uma coisa que não resolve uma dor, que não resolve um problema, dificilmente isso vai para frente. E aí, entrando um pouco em... a gente sabe agora minimamente o que é produto, mas o que é gestão de produto, o que é gerir um produto, né? E aí, acho que eu, enquanto Product Manager e pessoas que trabalham com produto, está exatamente nessa interseção aqui do que é usuário, o que é tecnologia, o que é negócio. A gente faz essa ponte entre essas 3 áreas e é aqui que o produto tem que estar. Ele tem que atender essas 3 necessidades, né? Então, é um produto que tem que ter viabilidade de negócio, é um produto que tem que resolver um problema real de usuário e é um produto que tem que ter viabilidade de tecnologia para ser feito, para ser escalado. E fazer produto é uma junção também de 2 coisas, que é construir o produto certo. Então, você garantir que o produto de fato resolve uma dor, é você alavancar as melhores oportunidades, mas ele também é construir o produto do jeito certo.
Então, você pode ver que antigamente existiam as metodologias que chamam de waterfall, são metodologias bem diferentes do que é o ágil hoje em dia. Então, existe uma série de metodologias ágeis de desenvolver produto, né? Então, quais são os processos, como é que se envolve o time de engenharia, o time de tecnologia, o time de design. Então, o gerente de produto também entra nessa interseção, não só pensando no produto, mas também pensando no processo por trás disso. E agora entrando um pouquinho em ciclo de vida de produto. E basicamente existem 5 momentos, 5 etapas dentro desse ciclo de vida de produto. E aqui pensando que o produto tem que estar construindo do zero, né? Então você tem um momento que é o momento de desenvolvimento de produto. Que aqui você não está vendendo ele ainda, ele não está no mercado. Então você, por um tempo, você vai fazer isso sem o mercado saber, muitas vezes, né? Sem você estar lançado. Aí, de fato, você entra no momento de introdução ao mercado, entender como que o produto se comunica, como é que os seus usuários estão percebendo isso. Aí, uma vez que você valida, beleza, esse produto faz sentido sim, vamos escalar esse produto. Que aí é a etapa de growth, de crescimento desse produto. Vai chegando um determinado momento que ou o mercado satura, ou os usuários não têm mais aquela dor, ou outros concorrentes entram no mesmo mercado e você começa a saturar esse produto. E aqui, se você não age, se você não renova o produto, se você não lança novas funcionalidades, a tendência é que com o tempo você tenha um declínio desse produto até que chegue em determinado momento que ele não faça mais sentido existir. Então, é importante você entender esse ciclo de vida de produto, porque você entendendo esse ciclo de vida de produto, você sabe em que momento você está, você sabe que tipo de decisão você tem que tomar, qual é a estratégia que você vai ter, depende de cada momento de ciclo de vida. Então, você que constrói produto, você precisa entender um pouco desse ciclo de vida dele. E eu não sei se vocês têm alguma pergunta até então. Não, pode continuar. Boa, valeu. Tá, beleza. Agora a gente sabe quais são as etapas de vida de um produto, mas acho que a gente pode aprofundar aqui um pouco no desenvolvimento, que é aquele momento que o produto não existe ainda, né? Então, o que a gente tem que fazer para desenvolver um produto? E aí, vocês vão perceber que essas mesmas etapas que eu vou comentar aqui, ela vai ser repetida em todas as outras etapas do ciclo de vida. Só que a estratégia por trás dela vai ser diferente. Luan, o teu microfone ele entrou no mudo. Tá me ouvindo? Alô? Pronto, agora sim. Deixa eu Boa. ouvir de volta. Tá, vocês ouviram até que parte? Só para eu... Foi tipo 30 segundos, 5 segundos? Não, foi super rapidinho. Assim que Boa. caiu, eu já te acionei. Obrigado. Então, aqui é legal entender, né? Tipo, como é que a gente... Entrou de novo no mudo. Não sei se alguma conexão. Agora voltou. Tá ativo de novo. eu tirei aqui. Deixa eu tirar o fone aqui pro lado para ver. Então, você primeiro começa definindo qual é o problema, né? E é super importante começar pelo problema, porque se você escolhe o problema errado, se você freia o problema errado, a probabilidade do produto não dar certo no final é muito alta. Depois você vai quantificar e priorizar os problemas. Então, você vai ter, sei lá, uma lista de 20 problemas. Qual problema é mais importante para ser resolvido? Qual problema faz sentido resolver primeiro? A partir disso, você vai pensar em ideias, em soluções. Tá, como é que eu resolvo esse problema? E aí você vai começar a desenhar isso, né? Só que você vai ter N possibilidades de resolver o mesmo problema. E aí você tem que começar a validar essas possíveis soluções e priorizar. A partir daqui que, de fato, você está construindo, desenvolvendo um software, desenvolvendo, de fato, começando a implementar o produto. Porque até então você está meio que descobrindo o que você vai fazer. E aqui a gente chama que é o MVP, que é o produto mínimo viável, ou também comumente conhecido na área de produto, a máxima vergonha possível. Que é, você tem que pensar no
conjunto menor de possibilidades de funcionalidades do seu produto que faça sentido lançar para o mercado. E aí a brincadeira com máxima vergonha possível é, se o produto for muito complexo e você demorar muito tempo fazendo ele, você perde a oportunidade de testar antes com o usuário. Então a ideia é você simplificar o máximo possível. Você, no limite, tem que falar, rapaz, fiquei com vergonha de ter lançado esse produto. Isso é um sinal positivo, quer dizer que você conseguiu estressar ao máximo o cenário para lançar um produto bem enxuto para validar se de fato faz sentido antes de investir. Porque se você investe muito dinheiro, muito tempo em um produto que você não validou nem a ideia ou nem o início dele no mercado, não faz muito sentido. Então, um pouco para mitigar esse problema. E aí tem todo o processo de lançamento e iteração do produto até, de fato, você perceber que esse produto tem fit com o mercado e aí você vai começar a escalar ele. Então, isso aqui é o que faz nessa fase de desenvolvimento. Mas quando você lança o produto, você vai continuar iterando. Então, você vai iterar ele aqui, você vai iterar ele aqui. Então, isso é um processo bem cíclico, só que vai mudar um pouco a estratégia e o tempo que vai durar cada etapa, dependendo de em que momento do ciclo ele está. E aí eu vou entrar um pouquinho em detalhe de cada uma dessas etapas. E aí, começando por definindo o problema, né? Acho que eu falei lá do quanto você trazer o problema da forma errada pode fazer você pensar na solução errada. E aqui eu trouxe um exemplo que traz um pouco disso. Se você, por exemplo, você traz que o elevador é muito lento. Se você traz o problema dessa forma, a primeira solução que você pensa é: vou fazer o elevador ser mais rápido. Então, vou melhorar o motor do elevador, vou colocar mais elevadores, vou melhorar o algoritmo de parada dos elevadores. Isso tudo é bem complexo. Mas você pode pensar o problema de outra forma, que é: não é que o elevador é muito devagar, é que a espera pelo elevador é muito chata. E aí, o que você precisa resolver? Então eu preciso pensar em solução que faça a minha espera ser mais tranquila, ou eu perceber menos essa espera, ou ser mais rápido essa espera. E aí você pensa em que tipo de solução? Vou colocar um espelho no elevador, vou colocar um álcool em gel, vou colocar uma música. São soluções muito mais simples, né? E parecem que resolvem problemas da mesma forma. Então, acho que é um pouco da importância de definir bem os problemas. Alguém mutou, não sei se queria, desmutou, não sei se queria fazer uma pergunta. Foi Débora que está com o microfone ativo. Você nos escuta, Débora? Você quer fazer alguma pergunta, contribuição? Não, mutou novamente. Não, foi sem querer, perdão. Boa, tranquilo. Tá, ok. Então, acho que esse exemplo ele é bem legal para deixar bem claro, né, o quanto você entender de fato o problema vai mudar a sua solução no final. E, às vezes, você pode gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro, tem muito mais esforço que você poderia resolver de uma outra forma e ter um resultado bem parecido. Então, acho que isso é importante, né? Então, é você identificar quais são os problemas reais que seus usuários têm e como é que você faz o statement, como é que você faz a descrição desse problema. Isso é super importante para a gente seguir adiante. Né? O que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente precisa saber é qual o tamanho desse problema. Então, como é que a gente pensa qual é o tamanho, né? Acho que é entender tamanho de mercado mesmo. Talvez em número de usuários, talvez em tamanho de receita potencial desse mercado, né? Então, quantos usuários potencialmente poderiam ter o mesmo problema? Quanto de dinheiro está associado a esse problema, a essa quantidade de usuários que potencialmente teriam o mesmo problema? De fato, esse problema ele é grave o suficiente, então tem um lado que é entender o tamanho de oportunidade e tem um lado que é entender a intensidade do problema, né? O quanto de fato isso é uma dor relevante para o usuário. E se de fato é um problema, como é que eles estão resolvendo isso hoje? Porque os usuários vão acabar se virando de um jeito ou de outro, né? Então é legal entender como é que eles fazem hoje. Entender se de fato eles estão dispostos
a pagar por uma solução ou trocar a solução atual, alternativa, para a solução que você está propondo. E aí, uma vez que você quantifica esses problemas, você precisa priorizar por onde que você começa. E aí, se você pesquisar, tem N formas de você priorizar. Acho que talvez uma das formas mais simples que existe é você priorizar por esforço e impacto. Então, você coloca dentro de um gráfico, de uma matriz, pô, quando eu comparo um problema com o outro, qual que tem maior esforço para eu resolver? Quando eu comparo um problema para o outro, qual que tem o maior impacto se eu resolver esse problema? E aí eu acho que o ideal é que você tente resolver coisas que estão nesse quadrante daqui, né? Que é, eu tenho um alto impacto e eu tenho um baixo esforço. Eu acho que esse é o mundo ideal. Às vezes a gente não acha muitas coisas nesse quadrante, né? Então aí a gente começa a balizar. É melhor fazer uma coisa que tem esforço alto e impacto alto, ou uma coisa que tem esforço baixo e impacto alto, impacto baixo também. Então, essa é uma discussão que você tem que ter e entender se é o 2 ou 3 que faz mais sentido. Isso depende de cada caso. Mas o 4, que é tem esforço alto e impacto baixo, não parece fazer muito sentido. Então, geralmente, a gente descarta as coisas que entram nesse quadrante. Não sei se vocês têm alguma pergunta até aqui. Queria dar uns checks assim, porque pode ser muita coisa nova, muito conteúdo diferente. Não sei se você está conseguindo acompanhar as mensagens no chat, Luan, mas tiveram algumas pequenas interações aqui. Boa. Não estou conseguindo, não, mas se alguém quiser interromper, fica à vontade. O Bruno falou que realmente o espelho distrai, que ele nunca tinha pensado nisso, né? A Angélica Rio. Ele falou que sempre pensou mais pelo lado da eventual claustrofobia e não pelo lado de ser um peixe no aquário ali, né? Nunca tinha pensado nessa reflexão. Legal, discussão. Bom, indo para o terceiro, né, que é agora a gente definiu os problemas, entendeu, a gente quantificou e a gente tem uma lista priorizada de que problemas a gente quer resolver. Agora é a hora que você começa a pensar, como que eu vou resolver esse problema, né? Quais são as minhas ideias, quais são as possíveis soluções que eu consigo fazer isso. E aqui também vai surgir várias possíveis soluções e várias possíveis ideias. E esse é o momento certo de divergir mesmo, de você pensar em diversas soluções. Existem algumas técnicas que são utilizadas. Então, você tem uma técnica de brainstorming, e aí a gente que é de Salvador, a gente chama de toró de ideias, mas aí a chuva de ideias, como outras pessoas chamam. E aí, dentro desse brainstorming, tem diferentes tipos de brainstorming, né? Você tem lá o Scamper, ele vai dando vários direcionamentos do que você tem que fazer, cada sigla significa um direcionamento. Então, pesquisando aí na internet, vocês conseguem entender o que é cada um e como que faz. O How Might We, que é como nós podemos, também uma outra forma de fazer brainstorming. O Crazy Eights, que é você dobrar o papel em 8 partes e pensar em 8 diferentes soluções em diferentes cenários. O Billionaire Dream, que é tipo, imagina que você não tem nenhuma restrição de dinheiro, nenhuma restrição de tempo. Como que você resolveria esse problema? Então, tudo isso aqui são técnicas para conseguir gerar ideias. Você tem o benchmarking, que é você pensar em, às vezes não está diretamente no mesmo setor que eu estou atuando, mas é um produto, uma empresa que resolve super bem a dor do seu usuário. Será que eu consigo olhar para isso e pegar algum insight, pegar alguma ideia que sirva para mim? Então, essa é a ideia do benchmark. E da análise de concorrente quem são os concorrentes diretos do mercado desse problema que eu quero resolver. O que é que eles fazem de bom? O que é que eles não fazem de bom? Quais são as oportunidades que tem ali dentro? E aí, a partir disso, pensar em possíveis soluções, possíveis ideias para resolver o problema. E o ideal é que você tenha um diferencial competitivo, né? Se você for a mesma coisa com que os concorrentes resolvem hoje, por que seu usuário largaria um produto que ele já usa, ele já entende para testar um novo? Então é sempre legal ter essa visão aí de concorrência, de como é que eles estão se posicionando no mercado. Beleza, agora você pensou em várias ideias, pensou em várias soluções, isso está no papel. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né?
Vamos pensar que é uma empresa que fabrica produtos físicos. Esse exemplo aqui é da Logitech, que é aquela marca de mouses, né, e teclados e acessórios de computador. E aqui é um vídeo que eles trazem deles produzindo, deles desenhando um produto novo. Então, antes de sair desenvolvendo um mouse novo, eles fazem meio que um protótipo, né, físico de como seria esse mouse, tentando simular qual seria o peso real dele, qual seria a ergonomia dele, para de fato testar. Fazer um mouse final é muito caro, não sabe se faz sentido ainda esse mouse. Mas fazer ele esculpindo na madeira parece ser muito mais simples e muito mais barato. Por outro lado, se você fabrica produtos digitais, fabrica software, você pode fazer um protótipo virtual disso, né? Por exemplo, você tem várias plataformas que você consegue desenhar a tela do aplicativo sem desenvolver o aplicativo, por design mesmo. Ou você pode fazer isso num papel, você pode pegar hidrocor, pincel, caneta, desenhar a tela e testar com o seu usuário isso aqui. E assim, isso de fato acontece na vida real, isso não é só teoria, não. Eu já usei muitas vezes esse tipo de solução aqui, de você desenhar um protótipo num papel e começar a discutir com o time, começar a mostrar para o usuário. Então, de fato, essa é uma forma aqui de exercitar como você pode pensar na solução antes de sair desenvolvendo, né? Porque imagina se você desenvolve o mouse e depois descobre com o usuário que é muito pesado. Pô, você fazer ele na madeira e colocar para o usuário testar parece fazer muito mais sentido. Eu estou vendo aqui que já tem algumas pessoas que já fizeram protótipo, né? Já usaram algumas plataformas, legal. Acho que a ideia é essa mesmo. Talvez seja mais difícil pensar no físico, né? Mas acho que esse exemplo da Logitech aqui é legal para poder dizer que é possível. Tá, mas agora você tem 5 soluções que você desenhou. Como é que você valida? Como é que você sabe que essa solução é real, né? Que ela de fato resolve um problema antes de fato já desenvolver? Porque uma coisa é você desenhar, uma coisa é você descobrir se essa solução faz de fato sentido. E aí tem 4 grandes riscos que a gente olha, né? É o risco de valor. Então você tem que se perguntar, essa solução que eu estou propondo traz valor para o usuário? Eles vão comprar, eles vão usar? O segundo risco, de usabilidade. É simples e intuitivo para o usuário usar esse produto e adotar esse produto? Risco de viabilidade técnica. Meu time de engenharia consegue desenvolver isso? É possível escalar essa solução depois, quando eu colocar ele na rua? E o risco de viabilidade de negócio. Faz sentido esse produto? Ele se paga? Eu vou ter lucro com esse produto? Ou esse produto vai gerar prejuízo? Ele precisa de uma escala tão grande que vai ficar inviável construir esse produto. Então, são 4 grandes riscos que a gente pensa quando começa a desenvolver produto, antes de fato desenvolver, né? São riscos que a gente precisa validar. E aí eu trouxe alguns exemplos de técnicas que podem ser utilizadas para isso, né? Então, existe teste de usabilidade, que é um teste que você leva um protótipo para o usuário e pede para ele fazer algumas ações. E você vê quantas dessas ações ele consegue fazer e a dificuldade de fazer a ação. E aí você vê, meu protótipo é simples, meu protótipo é intuitivo, você consegue validar um pouco disso. Você tem o concierge ou o mágico de Oz, a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe deles. Mas imagina que o concierge é como se ao invés de fosse totalmente automatizado, tem uma pessoa que faz isso para você. Então, imagina que você está querendo programar uma viagem e você quer fazer um produto que recomende hotel. Primeiro você pode testar se esse produto faz sentido, você dando o seu número de celular e a pessoa que quer a recomendação de hotel te ligando e você procurando e dando a recomendação para a pessoa. E aí, se isso fizer sentido, você desenvolve depois a solução final lá automatizada. Mas a pessoa sabe que tem uma outra pessoa por trás fazendo. Já o mágico de Oz, a pessoa não sabe que tem uma pessoa por trás fazendo. Então, meio que a pessoa... vamos nesse mesmo exemplo, né, que a pessoa quer uma recomendação.
Então, imagina que ela coloca todos os dados, aí a gente fala, estamos processando a sua solicitação, e demora, sei lá, 10 minutos carregando. E aí, no meio tempo, tem uma pessoa lá pegando esses dados que a pessoa inputou e fazendo a recomendação e depois joga na tela para a pessoa. A pessoa vai achar que é automático, mas não foi. Então, é uma outra possível solução para você validar se aquilo que você está pensando faz sentido. Faz sentido até então isso? Não sei. Vocês têm algum ponto? Boa. Indo para a parte de construção, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. A gente descobriu tudo, né? Acho que essa fase aqui a gente chama de discovery. Então, a gente fez todo o discovery necessário para começar a desenvolver o produto. Agora a gente vai chegar na fase de desenvolver. E aí que a gente começa a pensar no MVP, que é o mínimo produto viável, ou que a gente brincou lá, a máxima vergonha possível. Que é você entender qual é a menor versão daquele produto que faz sentido você desenvolver para validar. Então você tem que pensar em uma coisa enxuta. Não dá para desenvolver tudo o que você quer, mas também ela não pode ser muito enxuta. Porque se ela for muito enxuta, você não consegue validar de fato se aquilo funciona na vida real. E acho que essa imagem aqui traz um pouco disso. Não é você pensar só na parte funcional. Então você não vai fazer um recorte assim na horizontal. Então vou pegar um produto que ele é só funcional. Na verdade, você tem que fazer um recorte aqui, meio que na vertical barra diagonal, que é ele é um pouco funcional, ele é um pouco usável, ele é um pouco ele faz sentido, o usuário vai querer aquilo. Então você pensa numa porção do produto que vai fazer sentido e vai ter valor para o usuário. E não numa porção do produto que é simplesmente técnico, que não valida nada. Isso é muito difícil de acontecer, assim. Acho que isso é uma coisa que precisa ter muita atenção. A ideia do MVP não é você só sair cortando funcionalidade. É você escolher qual o menor conjunto de funcionalidade que consegue validar se aquela solução funciona. Então isso é muito relevante aí na hora que vocês forem pensar no qual MVP que vocês vão desenvolver, porque senão você acaba desenvolvendo uma coisa e acha, não funcionou, então vou pensar em outra coisa. Mas na verdade foi a escolha que você fez, ela é tão pequena que ela não traz valor para o usuário ainda, por isso que não funcionou. Aí você desenvolveu, né, o MVP, construiu e agora está na hora de lançar. E agora, o que é que a gente faz? Então, a ideia é a gente fazer o lançamento do produto aqui oficialmente, né? E por que é importante lançar para o mercado o quanto antes? A gente consegue medir o interesse real, que é completamente diferente você perguntar para o usuário se ele vai comprar ou não, se de fato, quando o produto estiver lá disponível, se ele vai botar o cartão e pagar pelo produto, né? Então, isso são duas coisas bem diferentes. Então, é muito importante você descobrir o interesse real. E quais são os tipos de pessoas que vão comprar? Quando você pensa lá no início, você define, né, quem são as personas, quem são os públicos-alvo, mas na hora que vai estar na realidade, é muito diferente. E você pode achar um produto que resolve o problema de outros usuários que você não tinha nem mapeado. Então é super importante você não só lançar, mas você ficar analisando os dados de quem está comprando, se as pessoas estão pagando, se elas estão desistindo e tudo mais. Então, é super importante pensar nesses 6 pilares daqui, né? Quem é seu público-alvo? Qual é o seu produto? Por que o usuário compraria esse produto? Onde que ele vai estar disponível no lançamento? Qual vai ser o plano de lançamento que você vai ter dele? E quando que você vai fazer cada ação aí de lançamento? E por último, você colocou o produto no ar, agora é a hora de você ficar iterando no produto, né? Você lançou uma primeira versão, você lançou MVP. O produto funcionou, você tem que ficar iterando ele, lançando novas funcionalidades, completando ele, porque você não lançou um produto que é super completo ainda, né? Você lançou um MVP. E aí o ideal é que você invista mais
recurso, mais esforço, mais dinheiro, quando você valide que esse produto funciona. Como é que você valida isso? É o que a gente chama do market fit. Você tem que perceber que, de fato, está resolvendo uma dor do usuário. Como é que você pode medir isso? Existe uma técnica que a gente vai falar um pouco mais até, que chama... eu vou escrever aqui, mas é o Chanelis Score. É uma técnica de medição de market fit, que você lança uma pesquisa no mercado positivamente, é o quanto você tem de market fit. E aí, quanto maior esse percentual, melhor o seu produto tem em relação ao mercado. Então, é super importante você validar que esse produto resolve um problema, né? Antes de sair, imagina que você botou o produto na rua, você já quer contratar, vou contratar 5 times agora para desenvolver esse produto. Não é o momento ainda se você não descobriu que ele funcionou de fato. E é super comum, depois que você lançar o MVP, você ficar indo e voltando e testando e chama o usuário para conversar. Aí, pô, não funcionou muito bem, volta, desenvolve um pouquinho a mais, chama de novo o usuário. Isso é um processo que de fato acontece e não é errado. É esperado ter esse processo. Eu ia entrar agora um pouco em frameworks e ferramentas, mas eu queria abrir uns 10 minutinhos aí para a gente conversar sobre todas essas etapas do processo. Massa, Luan. Aproveitando essa pausa, enquanto as pessoas aí ou vão digitando ou vão abrindo o microfone, né? Antes, a Angélica perguntou se o material vai ficar disponível, né? A gente está fazendo a gravação dessa capacitação, mas eu queria saber de ti se você pode disponibilizar esse material, a apresentação em si que você está passando, para a gente compartilhar no grupo com os demais, se seria possível, se há algum problema aí de confidencialidade, enfim. De confidencialidade eu acredito que não, mas eu posso dar um check aqui com o pessoal de compliance da empresa se eu consigo compartilhar, assim. Eu particularmente não vejo problema, né? Mas eu vou dar um check para ver se tem algum problema. Massa. Mas agora é hora de vocês perguntarem e a gente conversar um pouco, né? Já falei aí por mais de 30 minutos. Luan, boa noite. Boa. Meu nome é Vinícius, trabalho aqui com o Yuri na diretoria da Sendec. Antes de mais nada, parabenizar e agradecer a você pela aula, né? E dizer que, assim, né, mais uma observação, né, a questão do que você trouxe aí, trazendo destaque sobre essa questão da preocupação, muitas vezes, que a gente tem no produto digital, no software, antes de entender o negócio e o problema, né? Então, acho que você trouxe muito bem aí, só dar um destaque que a gente tem que sempre focar no problema e não na solução em si. E muitas vezes a gente fica apegado ao produto, à solução, se apega demais e pode perder uma oportunidade. Então, é só um adendo aí, mas, mais uma vez, parabéns. Muito boa a sua explicação, muito interessante. E trazer essa pulguinha aí para o pessoal, que muitas vezes a gente fica preso na solução em si e perde a oportunidade de evoluir, né? Então, como você trouxe aí ao final, esse ponto 8 aí de iterar e validar é sempre que a gente tem que se desapegar da solução e sempre estar evoluindo, e essa evolução é natural do próprio processo de aprendizagem. Boa, muito bem pontuado. Até se você observar, de 8 etapas que a gente falou aqui, 5 são de descoberta e validação antes de desenvolver, né? Então, a ideia não é já sair desenvolvendo e sim entendendo se o produto para de pé, se o produto faz sentido. Então, bons pontos aí. E até muitas vezes um contrassenso a gente falar que o gerente de produto tem que se preocupar mais com o problema do que muitas vezes com o produto, né? Mas a realidade é essa. Boa, exatamente. Bruno pediu a fala aí com a mãozinha e tem uma mensagem no chat também de Thaís. Boa. Fala, Bruno. Olá, novamente. Vocês me ouvem bem? Estão escutando bem? Sim. Maravilha. Uma dúvida, Luan. Ali no slide você disse que havia um método, uma técnica, na verdade, que era o bench work, né? Uma coisa, algo assim. Foi rápido, não consegui
memorizar, em que fala sobre... Você comentou que seria um método viável de analisar a viabilidade do seu produto através dos concorrentes, né? É o benchmark ou análise de concorrentes? Acho que ficou um pouco confuso para mim isso. Mas a dúvida que eu tenho é o seguinte: como lidar, então, com a presença de concorrentes com soluções que atendem justamente aquilo, né? Aquela demanda, aquela dor que você está querendo sanar. Então, tornar mais específico essa solução, fazer nichos, mas dessa maneira também não comprometeria depois a expansão desse negócio. Como lidar com essa situação em específico? Boa, uma excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro sobre benchmark, análise de concorrente. O benchmark, ele é o fato de você, é o processo de você olhar para outros produtos e ver o que, é que eles fazem bem, o que, é que eles fazem mal e se inspirar nisso ou falar, não quero fazer assim. Ele é bem amplo nesse sentido. E aí existe o benchmark de concorrentes, então, que é ali análise de concorrentes. Você pode fazer isso para os seus concorrentes diretos, ou você pode fazer o benchmark para empresas que não são seus concorrentes, mas são boas empresas de produto. E aí você está olhando lá para ver, pô, essa empresa resolve esse problema assim. Então eu não vou fazer exatamente a mesma coisa, tipo, não é meu concorrente, não é meu problema, mas eu vou me inspirar da forma que eles resolvem o problema, porque faz bastante sentido. Então acho que isso é um pouco aí dos dois, que você pode olhar tanto para concorrente, quanto para empresas fora do seu nicho ali, mas que resolvem bem problemas de usuário. Sobre a segunda parte, acho que você tem que pensar naquele ponto que eu comentei, que é se o seu produto não resolver um problema diferente, o melhor resolver aquele mesmo problema, não faz sentido o seu usuário parar de usar o produto que ele está usando hoje para usar o seu produto. Então, o que acontece é, ou ele tem um problema que o produto de hoje não está resolvendo, ele resolve outros, mas não está resolvendo, ou ele está resolvendo, mas não está resolvendo muito bem. Então, acho que são essas duas possibilidades aí que pode acontecer. Se ele está resolvendo e não resolve muito bem, é uma oportunidade que você tem de resolver melhor aquele problema. Então, você não precisa necessariamente nichar, né? Você pode ir no mesmo início, no mesmo foco inicial, só que resolvendo melhor o problema. Mas, se ele já resolve muito bem os problemas, talvez você tenha que entender um pouco mais qual o problema específico que ele não resolve. Então, é muito comum que você veja empresas no início super nichadas, aí no sentido de eu quero resolver esse problema no início e vou resolver bem esse problema. Porque uma vez que você resolve bem esse problema, o usuário vem para o seu produto. Quando o usuário vem para seu produto, você vai aprender outros problemas que ele tem, você vai cativar ele, então esse usuário vai gostar do seu produto, vai gostar de sua marca, então é muito mais fácil você começar a resolver outros problemas ali dentro. Então você precisa ter um diferencial competitivo, né? Então, ou você resolve o problema melhor, porque o concorrente não está resolvendo bem, ou você resolve um problema que os concorrentes não estão resolvendo. E aí você tem que, de fato, analisar, não tem uma resposta certa. Você tem que entrevistar, falar com o usuário, analisar concorrente, porque cada caso vai ter uma resposta diferente. Thaís colocou aqui no chat, Thaís Fraga, né, que em relação ao problema, como quantificar, né, como seria o processo de validação, se é uma ferramenta para uso, que eu entendi da pergunta. Olha, eu não acho que não existem ferramentas prontas que você utilize assim, vou usar isso aqui, vou escrever e já vai sair o meu problema. É muito comum você se utilizar de fazer pesquisas de mercado. Então, você quer saber qual o tamanho de oportunidade de um produto de um segmento Y. Você pode fazer uma pesquisa de mercado ou você pode comprar uma pesquisa de mercado daquele segmento. Existem empresas que fazem essas pesquisas e vendem para as outras. E você pode, você mesmo, fazer essa pesquisa, né?
existem algumas técnicas que você pode utilizar. Por exemplo, imagina que você tem alguns problemas e que você quer saber se aquele problema é real. Eu já vou pular aqui para a parte de ferramentas que eu acho que já ajuda a gente a discutir. Vamos falar do Fake Door, que é uma ferramenta de você conseguir quantificar um problema sem você ter o produto. O que é isso? Você escreve o que é seu produto e coloca um botão comprar. A pessoa vai clicar no botão e não vai ter produto ainda. Você vai dizer, a gente não tem ainda, você clicou antes da gente estar pronto. Coloca aqui seu e-mail e quando estiver pronto eu te aviso. E você vai medir quantas pessoas clicaram naquele botão. Então você vai ter minimamente uma intensidade do potencial impacto daquele problema, né? Se muitas pessoas clicaram, é uma resposta que talvez aquele problema ele é grande. Se poucas pessoas clicaram, talvez realmente não seja um grande problema. É uma técnica de outras que existem para poder fazer isso. Então, é um pouco você pensar aí fora da caixa, né? Eu não preciso ter o produto para ver se as pessoas teriam interesse ou não de comprar aquilo. Então, isso aqui é uma forma de quantificar os problemas. Nesse caso, como o Dropbox, por exemplo, quando fez o lançamento, seria pelaquela linha, Luan? Eu não tenho esse exemplo claro assim na cabeça. Se você quiser compartilhar um pouquinho depois. Sim, diga. Tá bom. Depois eu partilho. Combinado. Mas pensa que tipo, não tem problema você colocar uma landing page e a pessoa no final não ter o produto, né? Tipo, você não está cobrando da pessoa, você não está sendo antiético, não está sendo injusto, você está validando se aquele problema tem potencial. Então, acho que é fazer, mas também deixar super claro que quando a pessoa clicar ali, que ainda não está pronto, né? Não é cobrar e depois falar, tentar devolver, não. Você não vai cobrar da pessoa aquele produto ainda. Você vai só validar e depois dar um recado, olha, não está pronto ainda e tal. Provavelmente vai ser difícil você recuperar essa pessoa que clicou, porque às vezes existe o risco dessa pessoa ficar frustrada, né? Eu queria o produto, mas não está pronto ainda, vou ver outra coisa. Mas a galera tenta mitigar isso justamente botando, por exemplo, deixa aqui seu e-mail. Então, quando o produto estiver pronto, você já manda o e-mail para aquela pessoa que tinha interesse lá no início. Então, é um pouco do trade-off aí de você usar essa técnica. Mas tem outras, por exemplo, eu falei lá da pesquisa de mercado, você pode fazer pesquisas de intenção de compra, meio que você pergunta, pô, qual a chance de você comprar isso? E pergunta para várias pessoas, e aí tem uma média, mais ou menos um percentual de quantas pessoas estariam interessadas. Então, acho que é um pouco sobre essas possibilidades, mas não tem ferramenta pronta. O que mais ainda sobre os processos? Ellen, tá com a mãozinha, pode ou digitar, ou tirar, ou desmutar o microfone e falar super à vontade. Boa noite, gente, tudo bem? Uma dúvida. Você falou sobre o ciclo de vida do produto, né? Que é introdução, crescimento, maturidade e declínio. O que acontece quando o produto que a gente lançou, que achou que resolveria um problema, tem uma introdução super legal, mas assim, antes de chegar na fase de crescimento, tipo, tem os primeiros 10 dias de aceitação do público, mas depois disso ele cai bastante. É porque o produto não foi bem desenvolvido ou porque o problema não era grande demais? Mais uma vez aqui, acho que talvez a palavra que eu mais vou falar aqui é depende. E é isso, assim, tipo, depende um pouco do porquê, né? Acho que a primeira coisa que você vai se perguntar é por que isso está acontecendo. Como é que eu faria isso? Pô, eu tentaria ligar para algumas pessoas que viram o produto, mas não compraram. E eu perguntaria para essas pessoas por que elas não quiseram comprar mais. E se eu descobrisse, porque pô, esse produto está muito caro e tal. Segunda pergunta que eu faria é: e por que as pessoas até ontem estavam comprando? Deixa eu ligar para essas pessoas de ontem para ver o que é que elas viram que as de hoje não estão vendo mais. E aí você começa a fazer um diagnóstico para entender de fato qual é o problema.
Às vezes, pode ser um erro do sistema, um bug do sistema que fez uma parte do produto cair. E aí você vai perceber, pô, eles não estão comprando porque não está conseguindo fazer o pagamento, o módulo de pagamento caiu. Às vezes, pode ser um feriado. Sei lá, naquele dia foi um feriado e as vendas do produto caíram. Ou as pessoas deixaram de usar. Não é porque o produto tem um problema, é porque era um feriado. Enfim, então você tem que entender mais ou menos, e aí você só entende isso analisando dados de uso do produto, conversando com o usuário e, de fato, investigando. Se me permite a contribuição, às vezes é uma Lógico. questão de time também, tá? Eu vou dar um exemplo que eu acho que se enquadra muito bem, de coisas que no lançamento são muito acaloradas e tem uma recepção e uma expectativa muito alta, tá? Eu acho que tem muito a ver com expectativa também, talvez em algum desses casos, mas como o Luan bem pontuou, depende. Mas a gente pode citar a TV 3D, né? Que logo que divulgaram que teria a possibilidade de se ter televisões em 3 dimensões, pô, a população foi uma loucura, meu Deus, que massa, assistir, colocar aquele óculos azul e vermelho para assistir de casa, mas foi um produto que não emplacou. Ele teve uma chama, um alarde muito grande no primeiro momento, mas depois, né, no segundo passo, ele não enquadrou, as vendas caíram, a população não se interessou. O mesmo aconteceu com o Blu-ray. Então, existe uma questão de time também, aí puxando para um outro evento, um exemplo mais fora da curva, né? Isso para o bem e para o mal. Quando a gente teve o derramamento de óleo nas praias aqui do Nordeste, diversas soluções foram desenvolvidas para mapear essas manchas ou para identificar ali quando o derramamento estava acontecendo. Algumas startups surgiram em maratona de inovação para resolver esse problema, mas hoje, talvez, se a gente tivesse uma solução pensada para sanar esse problema do derramamento de óleo no mar, não tivesse talvez não tenha uma aceitação tão grande como teve lá em 2019, que foi o momento que aconteceu. Então é muito uma questão de time e percepção que aumenta essa chama ou não de interesse pelo produto, né? Seja ele em qualquer esfera. Mas eu acho que são 2 exemplos que abrem um pouco desse 880 que pode ser a coisa. Muito boa contribuição, Yuri. Acho que é isso mesmo. E tem produtos que vivem de hype, né? Sei lá. Não sei se vocês lembram aquele joguinho que tinha vários obstáculos que você tinha que ficar apertando na tela de celular para ele não deixar ele cair e tal. Sei lá, nas primeiras 2 semanas, milhões de downloads. Na terceira semana, ninguém mais usava aquilo, passou. Existem produtos que são assim, né? E aí o seu papel como a pessoa que está olhando para isso é entender a curva do seu produto. E entender se ele caiu aqui, será que eu consigo subir ele de novo? Será que eu tenho que deixar esse produto sair de mercado e criar um novo produto? Aí acho que você tem que entender, e acho que esses exemplos que o Yuri trouxe são bem legais nesse sentido. Ellen perguntou aqui se o valor atribuído também conta, né? Eu diria que sim, mas nos 2 sentidos do valor, tá? Valor tanto no quesito precificação, ele pode estar dimensionado com preço errado, ou a mais, ou, né, ou para menos, mas se o interesse cai, possivelmente ele está custando mais caro do que deveria, mas também valor enquanto ele agrega, né, para a vida de quem vai estar adquirindo aquele produto. Então, se é uma solução que não necessariamente, de novo, como uma televisão 3D, não vai agregar nada em valor final, ou emocional, ou que toque no lado mais afetivo também, que não acabou falando isso no começo, né, o cliente vai levar em consideração, isso vai acabar fazendo que ele perca interesse ou que, né, de novo, a intenção de ter ou de obter o produto diminua também. Boa. Vou passar um pouquinho na parte de ferramentas e frameworks, e aí a gente volta para discutir um pouquinho mais aberto. Bom, aqui acho que tem o Business Model Canvas, que é um framework que ajuda a estruturar um pouco essa criação do novo negócio, do novo produto, né? Acho que a principal utilização dele é você conseguir ter uma ferramenta que te ajude a ter uma visibilidade maior das principais atributos que você deveria olhar na criação de um produto e que seja visual também. Então você consegue olhar ali, tem na mesma página os principais atributos que você precisa saber e você também sabe quais são eles, né? Então, qual é, que é a proposta de valor com o seu produto, qual que é o público-alvo, quais são os canais, como que você vai monetizar o produto, com quanto que esse produto custa.
Então, é você ter uma visão meio que 360 ali do como que é o desenho do seu produto antes de você botar ele no ar. Tem o teste de conceito, que é um pouco lá no início, que a gente pensou em como é que eu sei se a minha ideia ela faz sentido? Você pode desenhar essa ideia num papel, num slide, e mostrar para as pessoas e perguntar se faz sentido. Tão simples quanto. Existem técnicas para isso, né? Então, você poderia mostrar diferentes conceitos e pedir para as pessoas compararem. Você pode mostrar um conceito para cada grupo e se aprofundar naquele conceito para ver o que as pessoas falam. Você pode mostrar todos os conceitos para todos os grupos e pedir para essas pessoas votarem qual que é o melhor. Então, existem aí algumas técnicas de validação de conceito. O fake door, que eu acho que eu já acabei comentando, que é você, como o próprio nome diz, né? Você mostra uma coisa, mas se você abrir a porta, não tem nada ali atrás ainda. Então, é meio que, esse é meu produto, você quer comprar? Se a pessoa clicar e comprar, falar, olha, ele não está pronto ainda, mas deixa aqui seu telefone, seu e-mail, que quando estiver pronto eu te aviso. E você mede a conversão, né? Que é de quantas pessoas entraram no site, quantas delas clicaram. E aí você vê se essa conversão está alta, está baixa, e aí cada pilar ou cada segmento de produto tem um valor de referência, né? Você não pode comparar uma conversão de um carro com a conversão de um pedido de comida. Então, você tem que ver que o número absoluto que vai estar lá vai ser diferente entre os dois. Então, você tem que olhar quanto que eu espero que seja o número de conversão de um carro. Aí você vai comparar com esse número. É importante você ter isso em mente. Você tem o concierge ou o mágico de Oz, que foi o que eu comentei, que é você, de fato, ou você fala que tem uma pessoa por trás daquilo e você faz e valida se a ideia funciona ou não antes de desenvolver, ou você não fala, e acho que esse aqui, você tem uma visão mais próxima da realidade, né? Porque o usuário não vai saber se é um sistema ou não, ele vai seguir como se fosse um sistema, mas você não implementou nada ainda. Então, talvez essa tenha uma resposta real, assim, mais próxima da realidade do que seria o produto no final, mas em compensação ela também é um pouco mais complexa de desenvolver, e ela serve para algumas coisas, né? Para coisas que são real time, às vezes é difícil você fazer isso. Então você tem que ver se o tipo de produto que você está desenvolvendo ele é mais para um lado sistemático, ou ele pode ser executado manual por algum tempo, então entender qual dos dois encaixa no seu produto para você validar. E aqui já entra um pouco mais na frente, que é o A/B teste ou teste multivariado, que é super importante aqui, né? Que é você desenvolver um produto. Você quer saber se aquilo funcionou. A tendência é que as pessoas falem o quê? Vou colocar isso no ar. E o número que ficar no final foi porque eu desenvolvi aquela funcionalidade nova. Então, tudo que aumentou aqui foi por causa disso. Mas imagina que você lançou isso na Black Friday. E aí o número final vai ser muito maior, porque foi uma semana que todo mundo comprou mais. Agora imagina que você lançou isso no Carnaval. Ninguém usou, porque ninguém estava preocupado em usar esse produto no Carnaval. Então, como é que você sabe se o que você colocou no ar funciona ou não? Então, a ideia é você fazer um teste que você tenha as variantes e você compare elas ao mesmo tempo. Então, você vai colocar ao mesmo tempo, vai separar as pessoas de forma aleatória, vai falar, uma parte da minha população cai nesse grupo, uma parte cai no outro. E aí eu comparo as conversões. E aí eu consigo mostrar a causalidade, eu consigo dizer que aquela resposta, aquele resultado foi por causa do meu produto que eu desenvolvi ou da minha funcionalidade. Só que às vezes você tem tantas hipóteses que não dá para fazer só dois, porque você vai ter que fazer dois agora, aí o que ganhar, você vai fazer mais dois depois com a outra hipótese sua, e depois você faz mais dois, isso é muito complexo e demora tempo. Então talvez você pode fazer o teste multivariado, que é você fazer diferentes combinações e rodarem todas ao mesmo tempo. Bom, a teoria é isso. Na prática, você tem que se preocupar com a definição do público, porque você precisa ter minimamente uma relevância estatística para fazer isso. E quanto mais grupos você tem, menos pessoas você vai ter para cada grupo, então a sua relevância vai ser menor. Ou
você tem que deixar o teste ligado por mais tempo para ter a mesma relevância. Então, você tem que desenhar e fazer um teste design, um desenho de teste antes de você rodar ele, para você saber quantas pessoas vão precisar passar, quanto tempo vai demorar e como que você analisa os resultados depois. Mas existem várias ferramentas na internet que fazem isso. E é muito mais fácil você fazer isso para coisas desktop do que mobile. Então, acho que é uma coisa legal também de comentar. Para fazer teste AB em coisas tipo aplicativo é bem mais difícil do que fazer num website lá que dá para acessar. Mesmo que a pessoa acesse pelo celular, mas ainda é uma página de internet, não é um aplicativo, né? É mais simples você conseguir validar teste AB nesse sentido no início. E ele é bem utilizado quando você já tem uma coisa no ar e você quer testar se o que você está fazendo está melhorando. Quando você está desenvolvendo pela primeira vez, talvez não faça muito sentido você usar esse teste ainda. E por último, o teste do market fit, que é botei o produto no ar. Esse produto tem fit? A gente manda uma pergunta que eu falei lá, que é o Chanelis. Chanelis é o nome da pessoa que fez essa metodologia pela primeira vez e produtizou essa metodologia. Você pergunta para a pessoa quão desapontada ela vai ficar se seu produto deixar de existir. Tem 3 opções de resposta. Muito desapontada, um pouco desapontada, nem um pouco desapontada. E você vai calcular quantos por cento respondem muito desapontada. Se esse for maior do que 40%, que é um benchmark que, depois de muitas pessoas rodarem e entenderam que esse é o número, quer dizer que seu produto tem fit. Então dá para você investir mais nele, desenvolver mais ele. Se está abaixo de 40%, você precisa mais. Você tem que fazer isso para pessoas que usaram o produto. Se a pessoa nunca usou o produto, não faz sentido você perguntar isso para ela. Então você tem que selecionar a base de pessoas que vai usar antes. Bom, são só esses testes? Não. Existem vários testes. Cada hora uma pessoa faz um framework diferente e chama de um nome diferente. Se você for na internet, vai ter diversos tipos. Eu acho que esses são os principais, mas existem muitos outros testes que você vai utilizando dependendo do caso. Só que a ideia é só dar essa primeira semente aí para vocês saberem que existe esse tipo de teste e como que funciona. E aí, sobre os testes, os frameworks, vocês têm alguma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Das duas, uma, né? Eu expliquei super bem e todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada, né? Não quer falar. Eu não entendi muito bem o primeiro. O primeiro teste, no caso. O teste de conceito? É o Business Model Canvas, algo assim. Ah, Não boa. entendi muito bem como que ele funciona. Ele não é nesse caso, ele não é um teste, ele é meio que um framework, uma metodologia. No limite, ele é um papel grande que você imprime lá com isso e você preenche escrevendo o que é cada coisa. Na prática, você está pensando no produto. Quais são as principais coisas que você precisa definir antes de começar a desenvolver o produto ou a empresa, né, o negócio? Qual é a proposta de valor? Quais são os clientes? Quais são os canais? Como é que você vai monetizar? Quanto é que custa? Então, isso te ajuda a pensar quais são as coisas que você precisa definir para estruturar o produto ou a empresa. E você vai escrever isso e você vai discutir para ver se faz sentido. Se isso fizer sentido, aí você vai fazer todas as outras etapas lá e desenvolver. Mas isso é para você conseguir ter algo visual que te ajude a ver o que é que você precisa desenvolver. No caso, a gente usaria ele para priorizar e validar as soluções. Não, você usa ele para você ter uma visibilidade do seu produto e você mostra, por exemplo, você vai mostrar para uma pessoa que está com você desenvolvendo o produto. Você vai mostrar para um possível investidor do seu produto.
Isso aqui ele traz uma visibilidade resumida, meio que fosse um resumo do que é a ideia do seu produto. Da mesma forma que tem o pitch lá, que você pensa como é que você vende seu produto para o investidor, isso aqui é algo visual que consegue dizer, meu produto é isso aqui que eu estou pensando. E o investidor vai conseguir olhar essa página e falar, entendi o que é que você está pensando. Então, ele é algo mais visual e ele é algo mais para resumir. Você não vai priorizar com ele, você não vai... Isso não é um teste, isso é mais um quadro que você vai fazer com os dados do seu produto. Aproveitando essa dúvida da Ellen, né, e até já falando com todos os presentes, a gente deve disponibilizar para vocês um modelo de um canvas desse, tá? Com umas orientações, né, de como preencher, de como se preenche, qual seria o passo a passo, como materializar um pouco do projeto que vocês já estão desenvolvendo, para aqueles que já estão com o TCC em andamento, para essa folha, né, que Luan apresentou, e que há um passo a passo, quase que um rito para que vocês consigam preencher, mas que serve também de norte, né, para o negócio, dar uma espécie de visão holística da coisa, desde o que é o teu produto, como que você, quais são as atividades inerentes ao teu negócio, até como você se relaciona com os clientes, quais as vias e canais que vocês vão utilizar para poder ofertar esse produto, nessa solução. Então, a gente vai disponibilizar isso enquanto material, com as instruções, né? E em um outro momento a gente pode até bater um papo também, caso vocês tenham dúvida, né, para se aprofundar. Mas é uma metodologia, como o Luan falou, bem utilizada, né, principalmente em alguns hackathons também, ou em maratons de inovação, para que as pessoas consigam desenhar mesmo e ir ali, né, fazendo o exercício de escrever esses pontos que estão atrelados aí à solução ou ao produto digital. Boa. O que mais? O que vocês têm de perguntas, de dúvida? Vocês visualizam alguma dessas coisas aplicando mais ou menos no seu dia a dia? Já viu alguma dessas coisas? Já aplicou? Diga aí, Bruno. Bem, quanto ao modelo de Canvas, eu e meu grupo nós já tínhamos contato com ele, né? Como disse hoje mais cedo. Mas uma coisa que eu fiquei, que eu estou curioso, no passo seguinte, a gente viu ali o score Elias, como é? Elias Chan, né? Não, Chan Ellis Score, e você disse, né? Ele é aplicado para pessoas que já estão fazendo uso do meu produto. Então, quase um teste de terror, né? E se não tiver mais, né? E se amanhã acabar, né? Então, como é que eu posso, com o produto já em exposição, o produto ele já está fazendo parte da vida das pessoas, ou de determinado nicho, como é que eu faria essa aproximação sem correr o risco de fazer uma má publicidade? Né? Como é que eu invocaria essas pessoas, ou melhor, convocaria essas pessoas para fazer esse teste sem colocar aquela pulga atrás da orelha dizendo, eita, é melhor procurar uma nova solução porque talvez amanhã acabe? É uma pergunta interessante isso. Olha, geralmente você envia essa pesquisa por e-mail. E no e-mail você consegue dar um pouco de contexto. Então imagina que você tem um espaço que você pode escrever. Estamos constantemente querendo melhorar nosso produto e gostaríamos de entender um pouco dos seus feedbacks e por aí vai. Então, você tem um espaço que você faz isso. Eu até então nunca vi ninguém que utilizou isso ter gerado um efeito negativo, as pessoas falarem, meu Deus, o produto não vai mais existir, por conta desse contexto que você dá, tanto no e-mail, quanto na página que a pessoa entra depois que clica no e-mail. Então é super importante você dar esse contexto, mas dando esse contexto, eu até então nunca vi isso ter uma repercussão negativa das pessoas acharem que tem um produto. Então acho que é relevante a pergunta, mas eu acho que é um pouco aí do que eu já vi. Você tem uma outra forma, que é o NPS lá, né? Que é o Net Promoter Score, que é talvez você ir pelo lado positivo.
Você recomendaria esse produto para um amigo ou familiar? Mas dentro da área de produto, a gente se discute muito, assim, não existe uma resposta certa. Mas eu, particularmente, e aí, mais uma vez, como tudo aqui, é a minha opinião, né? Meu ponto de vista. Eu acho que o NPS ele não é tão incisivo e ele não cria tanto esse momento de reflexão quanto o Chanelis Score, né? Por exemplo, eu vi esses dias a gente no grupo brincando, a gente tem um grupo de Product Managers do Brasil aí, enfim, com vários Product Managers de vários lugares, que a galera postou, né? Meio que acho que perguntando o quanto você recomendaria para um amigo familiar o Windows 10. Tipo, a pessoa falou, pô, eu nunca iria numa conversa falar, pô, você já usou o Windows 10? Você deveria usar. Tipo, é uma pergunta que você não cria empatia com o usuário, se não aproxima ele da realidade para responder. Quanto o Chanelis Score, sim. Mas também pode ser uma possibilidade o NPS para ter aí um primeiro cheiro do quanto as pessoas estão gostando do seu produto. O que mais? Alguém mais quer compartilhar? Vi que a Lorena falou aqui que já tinha ouvido falar do Canvas, também do gráfico de desenvolvimento de produto. Quer compartilhar alguma coisa? Não. Somente que foi um pouco mais esclarecedor, né? Algumas coisas e acrescentou bastante. Porque, na verdade, foi só um comentário que o professor tinha feito em relação a isso, justamente do produto. E agora você foi mais a fundo. Então, realmente foi bem interessante. Boa. Espero que seja útil lá quando vocês forem pensar no TCC. Vocês falarem, a Luan falou dessa técnica ou dessa parte aqui. Espero que aproxime vocês aí do produto final. O que mais? Não sei se vocês quiserem comentar também o que é que vocês acharam mais interessante. O que é que vocês falaram? Nossa, isso aqui eu acho que eu nem vou usar. Seria legal ver também o que é que vocês acham que vão usar mais. Bom, acho que as pessoas estão um pouco tímidas, Yuri, mas não sei se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão acho que era isso assim que eu tinha para compartilhar com vocês. Seu silêncio ensurdecedor enquanto as pessoas digitam no chat é uma coisa engraçada no Teams, mas tivemos algumas interações aqui, o pessoal elogiando, parabenizando na apresentação aqui no chat, falando que agora é colocar a cabeça para pensar. Exatamente, Thaís, a ideia é dar uma chacoalhada, criar alguns insights. Algumas ferramentas foram compartilhadas aqui, além do Canva, teve site disponibilizando a própria ferramenta, instruções para o Sebrae. O pessoal falou também que para fazer desenhos, né, ou construir possíveis soluções, tem a utilização do Figma e algumas outras, então, né, o Design System, enfim, acho que rolou uma interação bacana aqui a parte no chat, né, e eu queria aproveitar esse momento para te agradecer também, Luan, novamente, assim como todo mundo, parabenizar a tua apresentação, por mais que a gente acabe trabalhando e falando disso com certa frequência, né? Tem sempre alguma coisa nova, alguma orientação nova, algum insight novo, alguma reflexão diferente. Eu mesmo a cabeça fica borbulhando, né? Eu vou aproveitar esse momento para colocar no chat aqui o link, pessoal, para que vocês preencham algumas informações para a emissão dos certificados, tá? É um formuláriozinho no Google super disponível, uma lista de presença. A gente vai estar emitindo um certificado com carga horária. Tem certificado de participação para você também, tá, Luan? Então, você deve receber um super especial por ter topado conosco aí. Chegou a mensagem da Angélica agora, ó, uma dúvida sobre MVP. Quando o seu produto depende de tecnologia que você ainda não tem, como fazer um MVP para apresentar apresentar o MVP para possíveis financiadores? Você quer dar um pouquinho mais de contexto, Angélica?
Você quer compartilhar o que seria essa tecnologia que ainda não tem, assim, ou um pouco do que seria o contexto? Tá, tô entendendo que talvez não tenha um contexto. Ela Acho passou a que bola para a Brenda aí, ó. Então, em conjunto. Brenda quer perguntar? Quer dar um pouquinho mais de contexto? Elas não estão conseguindo digitar aqui no chat. Se Brenda, o Brenda eu acho que está na chamada, ela pode tentar falar por microfone. Então, se quiser também, pode colocar no grupo do Zap, que aí Yuri também pode transcrever aqui para vocês. Perfeito. Eu estou ratificando a lista aqui, tá? O formulário para emissão de certificado de vocês. Ela colocou aqui programação de inteligência artificial. Boa. Inteligência artificial é um tema que está bem alto aí agora, né? O ChatGPT e tudo mais. Tá, como é que você, pensando aí, você tem uma ideia, mas você não tem ainda inteligência artificial. Você tem algumas formas de tentar fazer, né? Primeiro, você pode ver soluções que existem prontas e pagar por elas no início, e aí, se funcionar, você tenta desenvolver. Então, esses grandes players têm soluções de inteligência artificial, por exemplo, eu quero fazer um modelo, eu quero treinar esse modelo e eu quero colocar ele no ar. Você pode usar APIs, pode usar essas ferramentas dessas grandes empresas que faz isso por um custo, mas você consegue usar a tecnologia dela de inteligência artificial. Acho que essa é uma forma. A segunda é você pensar em modelos mais simples. Então, talvez de um modelo super complexo, com diversas inputs, com diversos atributos para considerar, porque você não considera só um atributo? Porque ao invés de ver 1 ano de dados, você não pensa só 1 mês de dados? Porque você não pensa um modelo que usa um algoritmo mais simples? Então, eu pensaria mais nesse sentido. Tipo, você não vai ter lá aquele algoritmo que dê aquela recomendação super específica. Mas você vai ter um modelo que te dê algo parecido. Por exemplo, você pode fazer isso manualmente no início. Por exemplo, você quer dar uma recomendação para a pessoa. Provavelmente, se você recomendar, você vai ter talvez uma taxa de erro maior do que se você colocar um algoritmo para treinar. Mas será que pelos primeiros meses você não pode, você mesmo, um especialista da área, recomendar e com o tempo você ir guardando essas recomendações para criar um modelo? Para o usuário, ele pode nem saber que é uma pessoa, ele pode achar que é um algoritmo, tipo o Mágico de Oz. E aí você tem uma pessoa por trás que está fazendo essa própria recomendação. Pode ser uma outra forma. Aí, obviamente, você não vai conseguir ter uma assertividade tão alta, mas você vai conseguir validar se aquilo de fato resolve uma dor. E aí, o que eu consigo perceber é que no início, as maiores preocupações dos investidores, dos patrocinadores, está muito sobre validar o produto, validar o problema, e não sobre se a tecnologia utilizada é a melhor ou a mais escalável. Então, existe muito essa preocupação se o que você está propondo tem um tamanho de mercado relevante, resolve de fato uma dor. E aí depois é só escalar. E, assim, depois se isso tiver validado, eles vão investir mais grana e você vai conseguir investir mais na tecnologia. Mas a tecnologia inicial não deveria ser o seu principal gargalo. Então, tem várias formas aí de você pensar em como fazer uma coisa super simplificada no início. Mais alguma dúvida, comentário, contribuição? Oi, gente, vou aproveitar que a gente teve tempo, tá? E o Luan explicou várias coisas assim, e aí a gente vai estudando e vai relembrando. E teve uma coisa muito bacana, né? Porque parece que a gente sempre aprende algo novo. Hoje o Luan falou várias coisas aí que eu nunca tinha ouvido falar, né? E é bem interessante. Mas quando eu estava contando a história do Dropbox, né? Foi algo que foi lançado no mercado. Eu até compartilhei aí um blog que fala da história dele, tem um videozinho, que a estratégia do Dropbox foi lançar um vídeo
o MVP dele, contando como seria a criação da ferramenta, né? E tudo surgiu porque ele tinha uma chateação, porque esquecia o pendrive, porque tinha dificuldade para arquivar arquivos. Eu acho que a galera aqui é mais jovem, mas ninguém pegou a época do CD, do disquete. Então, eles vieram no time, no momento correto, né, lançando uma ferramenta que queria resolver um problema real, porque hoje todo mundo usa o OneDrive, o Google Drive, mas naquela época, 10, 15, 20 anos atrás, não era assim que funcionava. E eles lançaram, e aí ainda não tinha sido produzida a ferramenta, mas a partir do momento que teve adesão, né, de interesse das pessoas quererem comprar e viabilizar, aí eles construíram, né, e foi uma sacada muito bacana, assim, em relação a produto. Acho que dá para quem quiser ir dar uma olhada. Muito bom. Acho que é um pouco do fake door ali que a gente comentou, né? Tipo, ele fez um vídeo que não existia e colocou lá para ver quantas pessoas clicavam, né? As pessoas clicaram e eles conseguiram investidor. Então, Isso. acho que é isso. Tipo, é pensar um pouco fora da caixa e validar o problema antes de desenvolver algo, né? Sim, Muito bem tem pontuado, alguns Thaís. exemplos, tem alguns exemplos que se enquadram, né? Alguns mais muito fora da curva, né? Como por exemplo, tem dores que são unanimidade, né? Para qualquer pessoa que são importantes, como por exemplo, a cor da AIDS, tá? Se chega alguma startup, algum pesquisador cientista que apresenta alguma solução que promete curar a AIDS, né? Em sua totalidade, vai ser com certeza muito bem aceito, ou se ele fizer um desses testes aí na questão de aceitabilidade de mercado, vai estar gigante, porque é uma demanda global, né? Mas muitas soluções, hoje, o exemplo que eu dei lá no começo, né, dos 5 jovens baianos que venceram ali a Maratona de Inovação da NASA, eles não necessariamente criaram a solução para vencer a competição na NASA. Como eu falei, partiam de uma ideia, mas que eles conseguiram ali, por A mais B, provar que ela é economicamente viável, que ela é humanamente possível de ser construída e que ela, né, faz sentido ali por meio da ciência, e eles conseguiram validar o produto, e só agora, depois de passar por toda essa etapa, aquela jornadinha, eu acho que se pudesse resumir a apresentação do Luan, que foi muito completa, em um slide, seria aquela jornadinha, que é um pouco do que vocês vão passar aqui no TC Empreendedor, de teste e validação do produto, mas que está muito focado no problema. Eles estressaram a parte de identificar e selecionar o problema que eles iam resolver tão bem, que mesmo sem ter necessariamente a solução desenvolvida, eles já conseguiram validar que ela vai, de fato, né, gerar algo benéfico para a sociedade, porque, de novo, acho que é algo, senso comum que plástico e microplástico no oceano é um problema, né? E isso é um problema global. Então, se tem uma solução que se propõe a resolver esse problema, né, ela já é naturalmente mais bem aceita. Então, dá um caminho a mais de melhor para que eles comecem a validar isso, a conversar. Mas, de novo, parte muito por essas ferramentas, metodologias, etapas, testes, fakes, que eles acabam aplicando também, justamente para ir criando corpo nessa solução, né? Nesse negócio, saber até que ponto eles podem estressar isso, até que ponto eles de fato resolvem o problema, mas ir desenvolvendo também ao longo do caminho, né? O conceito de MVP ele é muito massa, porque para vocês que estão partindo agora de uma linha de TCC, que é algo de novo mais técnico e acadêmico, vocês não precisam, né? O exercício também, que é muito clichê, Luan, você já deve ter ouvido bastante aí. Imaginem que não existem carros, tá? A gente não tem carro hoje, mas alguém aqui se propõe a criar um carro. Você não precisa criar um motor V8 ali, ou colocar um ar-condicionado, banco de couro, teto solar. Se o objetivo do carro é te deslocar de um ponto A para um B, um skate faz isso, sabe? De novo, num mundo em que o carro não exista. Até porque se vocês fossem perguntar, né, já é outro clichê também do Henry Ford, que se ele fosse perguntar aos clientes dele o que é que eles queriam, né, quando não existiam carros, eles não queriam carro, eles queriam cavalos mais rápidos. Então, existem necessidades ainda não pensadas, porque talvez o próprio cliente ele não pensou nisso ainda. Então, o MVP é justamente a mínima vergonha ali que você vai passar para conseguir tocar na dor daquela pessoa e saber se o que tu está propondo vai resolver ou não. Então, vocês não precisam necessariamente estar com a ideia toda modelada, com o Canva muito bem definido, com os processos. É bacana que exista o caminho, que vocês saibam onde querem chegar e o que a solução de vocês pode entregar de valor, novamente nos dois sentidos. Mas o caminho faz com que vocês descubram muito isso. E, de novo, é o que a gente quer despertar com vocês, com esses workshops, com esses encontros, com essas palestras, né? A gente vai disponibilizar também algumas ferramentas, nós teremos mais encontros como esse, para abrir um pouquinho a mente de vocês, para gerar conteúdo, para gerar um pouco dessas discussões também, porque eu percebi aqui que nós temos alguns TCCs e algumas ideias que já estão no nível mais
avançado, né, que já conhece algumas ferramentas, que já passaram por um processo de validação ou de construção de plataforma, mas algumas outras que ainda estão em estágio inicial. Então, para a galera que já está aqui, que já conhece o Canva, por exemplo, pode dar o suporte para quem está começando agora, ou para quem está começando a entender esse mundo agora e quer desenvolver uma solução inovadora por meio do seu trabalho de conclusão de curso, sabe? Então, é um pouco assim que a gente vai criando essa dinâmica também, e esse nosso mini ecossistema aqui, de novo, que é o que a gente quer plantar em Salvador, para que, né, mais ideias disruptivas surjam e mais fake test também aqui a gente acabe fazendo, né, para ter mais soluções na rua e produtos na rua também com um ambiente motor. A Ellen fez uma pergunta aqui no grupo, o que aconteceu quando a solução de um problema gera outro problema? Pelo que eu entendi aqui, eu acho que isso é positivo, né? Tipo, se você identifica mais problemas, você tem mais oportunidades de melhorar seu produto, mais oportunidades de monetizar seu produto. E aí foi o que a gente já comentou, né? Tipo, se a gente vai super nichado, a gente tenta resolver só um problema no início. Depois que a gente resolve ele, vai surgir outros problemas que a gente vai agregando aquele produto. Então, acho que esse é o caminho natural quando você se propõe a resolver algo que é mais nichado no início. Tipo, você ir procurando um problema por vez e ir agregando. Já tem um outro caminho que é, não, vou tentar resolver tudo de vez, mas vou pegar algo que está sendo mal resolvido no mercado. Então, acho que é um pouco desse Ellen, tem dois exemplos muito bons, né? A gente teve, inclusive, eu e Vinícius, nós fomos fazer uma apresentação no IFBA do Salvador Lab, né? Lá para os professores, para os alunos, a instituição estava super comprada com o projeto e é um dos super apoiadores. Eu dei um exemplo da Ana Luísa, que é uma pesquisadora baiana aqui de Salvador, que criou o projeto Aqualuz, e nessa linha de um problema que gera outro problema, né? O problema inicial é a escassez de água, principalmente na região do semiárido, né? De novo, eu acho que isso é senso comum. A gente tem um problema gravíssimo, principalmente aqui no Nordeste. E aí criaram as cisternas para fazer a captação da água da chuva, né? Beleza, isso resolve o problema, né, em partes. E aí Ana percebeu, em contato com as famílias que possuíam cisternas e estavam no semiárido, que mesmo com a captação de água da chuva, as famílias, as crianças, continuavam tendo ali problema de saúde atrelado ao consumo inapropriado de água, porque por mais que a cisterna fizesse a captação de água, essa água não necessariamente estava apropriada para consumo. Então, o que foi que ela fez? Ela desenvolveu uma tecnologia, um aparelhozinho que vai em cima da cisterna e, através dos raios solares, ela purifica a água da cisterna para que as famílias consigam consumir sem se contaminar. Então, é uma solução pensada para uma solução que, tecnicamente, já resolvia um problema. Um outro caso, um outro exemplo que eu dei é também de um pesquisador brasileiro, de um jovem estudante de engenharia que chama Luiz Fernando da Silva Borges, e ele percebeu que as pessoas que tinham membros amputados, por exemplo, um braço amputado, por mais que já exista ali um braço robótico que faça a pessoa retomar o movimento, conversando com essas pessoas, elas não queriam necessariamente um braço robótico para voltar a pegar uma xícara ou para conseguir pegar um objeto novamente. O que elas sentiam falta era justamente do sentir, de poder tocar na esposa, de sentir o toque da filha, de ter a sensibilidade que foi perdida com a computação do membro. E aí ele criou também um aparato tecnológico utilizando engenharia e biomedicina, alguns conceitos de saúde, que capta pulsos elétricos quando a gente faz um movimento, tem a intenção de tocar algo e faz com que pessoas que tiveram membros amputados possam sentir novamente o toque. Então veja que o problema da amputação já havia sido resolvido com o braço robótico, mas surgiu o problema do sentir o toque. E aí que mora a disrupção, né? Porque, de novo, a gente vai solucionando problemas e tomando aquilo, às vezes, como verdade absoluta, mas as necessidades elas vão se adaptando também. Então, acho que é uma super oportunidade para que vocês também estejam atentos do nível de impacto que a solução de vocês pode causar, porque ela vai gerar alguma mudança. E essa mudança vai trazer novas necessidades e novos problemas. Isso é positivo, porque é sinal que a gente está evoluindo, né? Ou errando melhor, né? Ou encontrando problemas melhores para serem resolvidos. Então, eu acho que uma das melhores coisas assim desse universo empreendedor e desenvolvimento de produtos inovadores é justamente essa, encontrar necessidades ainda não pensadas, mas que com uma ideia tua você começa a abrir o olhar para essas possibilidades também. Muito bom. E o Yuri, super completo de cases aí. Muito bom seus cases, Yuri. Gostei. Eu gosto de beber dessa fonte, assim, cara. Eu gosto muito. De novo, acho que o exemplo arrasta, né? E são exemplos aqui de casa, nacionais, de jovens pesquisadores brasileiros. Então,
gosto sempre de citar e referenciar, porque sempre que eu ouço uma ideia dessa, eu tenho certeza que isso acontece com as pessoas que estão aqui, né? E a gente teve um quórum super bacana. Muito obrigado pela presença e disponibilidade de vocês. Mas eu fico, pô, como é que eu não pensei nisso antes, sabe? Como é que ninguém pensou nisso antes? Eu tenho certeza que para muitas das ferramentas que você trouxe, Luan, dos testes, das iniciativas, o pessoal fala, pô, de fato, como é que eu não fiz isso antes? Então, eu acho que esse despertar, ele faz muita diferença e abre muita mente, sabe? E Einstein já dizia que a mente que se abre uma nova ideia, ela não retorna ao seu tamanho original. Então, tenho certeza que a galera está saindo daqui com a mente maior do que quando eles chegaram. Então, não tendo mais, né, perguntas, contribuições, eu acho que também a gente já está chegando no nosso final. Queria novamente agradecer, Luan, agradecer de novo a presença dos presentes aqui. Relembrar para que preencham o formulário, tá? A lista de presença para emissão do certificado de vocês. A gente deve ter um novo encontro na próxima quarta-feira, tá? Dando sequência a essa linha de workshops. A gente vai compartilhar lá no grupo com vocês essa agenda empreendedora que vocês vão passar, os marcos de entrega, compartilhar também essas ferramentas que a gente conversou aqui. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, né, contribuições também, a gente pode ir conversando com lá, a nossa comunidade, nosso mini ecossistema ali, mas para ir se ajudando e, de novo, fazer dessa jornada mais rica possível para que, né, ao final do semestre, a gente tenha TCCs aí formatados para serem negócios de alto impacto. Muito obrigado, pessoal. Bom conhecê-los aí. Contem comigo aí se precisarem de alguma ajuda. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luan. Parabéns aí a todos. Uma boa noite e vamos que vamos. Estou encerrando a gravação agora.